Boa noite, meu nome é João Gabriel, eu faço agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e esse aqui é um trabalho sobre avaliações e perícias rurais. No caso, nós vamos apresentar um trabalho sobre laudo de avaliação de imóvel rural, onde os integrantes do grupo são Bruno Dário, Jennifer Ribeiro, João Gabriel, eu, Leandro e Paulo Vitor. Aqui a gente pegou um laudo onde o perito é Adriano José Rodrigues Lopes, um engenheiro civil. O objetivo desse trabalho foi determinar o justo valor de mercado do imóvel dentro das finalidades, tipo do imóvel rural, endereço, onde se consiste o acesso principal pela estrada vicinal, no esbido, conforme no foto no anexo, município de Auriflama SP, com a finalidade da apuração do valor de venda para o imóvel em questão, bem como a apresentação de fatores que subsidiaram a execução do mesmo. As atividades, elas compreendem as etapas desenvolvidas durante a realização do presente trabalho avaliatório, como vistoria, diagnóstico de mercado, coleta de dados, escolha justificativa de metodologia e critérios de avaliação, cálculo do valor do imóvel e considerações finais e conclusões. Primeiramente, a gente precisa entender o que é conceito de valor. Conceito de valor é uma expressão monetária do bem, com a data de referência da avaliação numa situação em que as partes conhecedoras das possibilidades do seu uso envolvidas em sua transação não estejam compelidas à negociação. O que significa isso? Significa que tem que ser um valor justo, não pode ser, por exemplo, se uma pessoa está endividada, ela tem que hipotecar a casa. Isso não entra dentro do conceito de valor, porque o imóvel vai estar abaixo do seu valor de mercado. E o que é valor de mercado? Valor de mercado compreende a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência dentro das condições do mercado vigente. Premissas de caracterização do valor de mercado. São elas: homogeneidade dos bens levados a mercado, número elevado de compradores e vendedores de tal suporte que não possam individualmente ou em grupos alterar o mercado, inexistência de influências externas, racionalidade dos participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem, o mercado e as tendências deste, perfeita mobilidade de fatores e participantes, oferecendo liquidez em liberdade plena de entrada e saída do mercado. Condições e limitações. São elementos documentais consultados e as informações prestadas por terceiros de boa fé e confiáveis, onde esta avaliação não tem por finalidade determinar o valor de mercado em uso dos bens acima citados. Os valores determinados nesta avaliação não consideram os equipamentos instalados e integrados no processo produtivo. Por quê? Porque o local funcionava como um frigorífico e o mesmo se encontra desativado. O trabalho apresentado e os resultados finais são válidos apenas a sequência metodológica apresentada, sendo vedada a utilização deste parecer em conexão com qualquer outro. A responsabilidade técnica pelo presente trabalho encontra-se explicitada na legislação que disciplina o exercício da profissão, bem como regulamentos elaborados pelo respectivo conselho profissional. Por fugir à finalidade principal deste trabalho, dispensamos considerações legais de mérito, concernentes a títulos, invasões, hipotecas, superposição de dívidas, etc. Providências estas que consideramos de caráter jurídico. Boa noite. Agora eu, Bruno Dário, continuarei a apresentação, onde falarei um pouco mais sobre a metodologia e critério de avaliação deste laudo de perícia. Então, há dois tipos de métodos. Vou apresentar o primeiro, que seria o método comparativo de dados de mercado. Então, de acordo com a NBR,
14.653, dígito 1, identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Ou seja, eu vou utilizar esse método comparativo de dados quando eu tiver uma propriedade em que eu consigo uma amostragem suficiente de propriedades circuncidantes, né, próximas do local, que tenham características semelhantes, né? Então, eu consigo fazer essa comparação em relação ao quanto que foi avaliada tal propriedade na mesma região da propriedade que estou avaliando e em relação às características, se são semelhantes ou não. E há também o método evolutivo. Normalmente utiliza-se esse método evolutivo quando não se tem a possibilidade de realizar um método comparativo. Então, dessa forma, eu dispenso, né, eu tomo como axioma que eu não tenho nenhuma propriedade que eu consiga se equiparar à que eu estou fazendo o laudo. Neste caso, não houve. Então, no método evolutivo, para o valor da benfeitoria é igual ao CUB, que é o custo unitário básico, vezes a área da propriedade, vezes o BDI, que é o benefício de despesas indiretas, vezes a depreciação. A depreciação normalmente consegue-se através de uma série de cálculos em que há alguns dados que conseguem através a partir de fontes do estado em questão. O CUB, por exemplo, que é o custo unitário básico, ele leva em consideração basicamente o valor necessário para a construção civil. Então, ele é um valor que o próprio Estado ele estipula mensalmente, né? Então, leva em consideração vários fatores, como ferramentas, aluguéis de ferramentas, mão de obras, além de materiais. Tem-se também o BDI, que o BDI, que é o benefício das despesas diretas, leva uma consideração de uma série de fatores, como possíveis hipotecas, relações financeiras, garantia, né, se houver o cumprimento de determinado prazo, se vai conseguir um desconto ou não, o benefício a longo prazo. Ou seja, tanto o CUB como o BDI são uma série de outros fatores, que parte deles eu consigo através de fontes do próprio estado onde estou fazendo a avaliação, que neste caso foi o estado de São Paulo. Normalmente o CUB você consegue através do Sindicato de Indústria e da Construção Civil, que é o conhecido como SIDCOM. Quanto à especificação da avaliação, a NBR, novamente, 14.653-1, traz que determina que uma avaliação será especificada em decorrência de prazos demandados, recursos despendidos, disponibilidade de dados de mercado e natureza do tratamento a ser empregado. Tudo isto relativo à fundamentação e precisão. Então, para o método comparativo, temos a seguinte tabela de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores, onde temos esses 4 itens, que é referente às restrições, como a caracterização do imóvel avaliado, quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados, identificação dos dados de mercado, intervalo admissível de ajuste para o controle de fatores, e tem-se o grau, que varia de 1 a 3, sendo considerado um ponto para os que compreende no primeiro grau, para os itens que compreendem no primeiro grau, 2 pontos para o que compreende o segundo e 3 pontos para o terceiro. Já para a tabela de enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, tem-se os pontos mínimos, que variam de 4, 6 e 10, de acordo com o grau, e referentes aos itens obrigatórios. Tem-se também a tabela de grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores, onde que temos a descrição, a amplitude do intervalo de confiança de 80%, em torno da estimativa de tendência central. Então, eu tenho, novamente, os 3 graus, 1, 2, 3, sendo que para o terceiro grau compreende menor ou igual a 30%, segundo grau menor ou igual a 40%, e, por fim, o primeiro grau menor ou igual a 50%. Além disso, é importante relembrar que quando essa amplitude de intervalo de confiança ultrapassar 50%, não há classificação do resultado quanto à precisão, e é necessária, então, a justificativa como base no diagnóstico do mercado. Já para o método evolutivo, tem-se a tabela do grau de fundamentação no caso de utilização do método da quantificação de custos de benfeitorias,
onde temos o item 1, 2 e 3, referentes a descrições da estimativa do custo direto, o BDI e a depreciação física, onde, novamente, tem-se o grau variando de 1 a 3, em que tem-se destinada a relação entre a intensidade do grau e o item 1, 2 e 3. E também temos a tabela de enquadramento do laudo segundo o seu grau de fundamentação, no caso de utilização do método evolutivo. Então, para os pontos mínimos referentes ao grau 3, temos 8, para o grau 2, 5 e para o grau 1, 3. E os itens obrigatórios, variando de acordo com o grau que se enquadra. E em relação ao aproveitamento eficiente, né, temos novamente, né, que a NBR 14.653, dígito 1, toma-se que o princípio que norteou tal trabalho avaliado é o do aproveitamento eficiente, né, determinado para análise do mercado imobiliário, cujo conceito encontra-se por essa NBR que acabei de afirmar. E quanto à justificativa da metodologia, né, referente a qual metodologia utilizou, se foi a comparativa ou ou o método evolutivo, tem-se, então, que dentro da região de influência na qual se insere o imóvel, não foi possível identificar uma amostragem em tamanho suficiente para se obter um valor médio confiável. Sendo assim, levou à aplicação do método comparativo, com maior precisão para o caso em questão, na avaliação da terra nua. Lembrando que esses métodos eles podem variar de acordo com as características da propriedade e das propriedades da região. Além disso, para a avaliação das benfeitorias, foi adotado o método evolutivo, por se tratar de um imóvel totalmente atípico, tornando impossível encontrar outros imóveis anunciados no mercado com as mesmas características, portanto, impossibilitando a utilização do método de comparação. Quanto à determinação do valor do mercado, antes de começar todo aquele processo, devemos fazer, né, todas as pesquisas dos valores tanto para a propriedade rural quanto para a propriedade urbana. Então, fazemos aí a homogeneização dos valores e um método comparativo de vendas, ofertas, baseia-se na comparação, né, das vendas e ofertas ocorridas de imóveis com as mesmas características com base em pesquisas de mercado. E antes de fazer logo após, né, fazer as pesquisas dos valores, é muito importante fazer também a pesquisa da localidade, né, que influencia muito, principalmente na hora de fazer a compra ali da propriedade rural. E de acordo com a NBR, com a norma da BNT, NB 613/80, que dispõe-se, né, avaliações de imóveis rurais e estabelece até 8 classes para o uso das terras. As classes definidas pela norma são a escolha da propriedade, né, do terreno, que seria a escolha da cultivar, que você vai estar implementando naquela propriedade rural, a terraplanagem, né, também da propriedade, e, claro, pensando sempre ali no reflorestamento, que além de você comprar a propriedade rural, você tem que ter aquela área de preservação que é obrigatória pela lei. E aqui também nós temos uma tabelinha, né, que a gente pode estar observando as porcentagens, né, para as terras, segundo sua capacidade de uso e sua situação. Essas tabelinhas que, tipo, todas as pessoas que fazem esse tipo de perícia, pessoas tanto do banco quanto alguns agrônomos que também são liberados a fazerem essas tabelas, eles utilizam isso como auxílio, né, para estar realizando as vendas, que temos aqui a porcentagem que vai de 100% até 20%, né? E tem também na propriedade, como eu já havia falado anteriormente, que é o fator da topografia do terreno. Então, sempre antes de você comprar essa propriedade, você tem que ter em mente que você tem que saber quanto que você vai precisar terraplanar, tem as curvas de nível, que você tem que estar observando isso, que também influencia muito no valor da terra, né? Porque você vai ter que mexer, você vai ter que pôr, você vai ter que tirar. Então, a topografia influencia muito, que também seria na localidade, né? Da nossa propriedade. E as observações também, que é feita por lei, né? Que seria já a certidão dos registros de matrícula
no caso aí, né, que teria que ser atualizadas, não foram consideradas no laudo positivo ambiental, não foram verificados as zonas do documentação do imóvel na matrícula, não constam averbações de hipotecas e não devem constar, né, as áreas construídas no imóvel, confere com um projeto elaborado para outorga. O imóvel não possui restrições como servidores, áreas de preservação e a área não identificável. Essa parte também é muito importante para a gente fazer as observações, tanto para a propriedade rural, né, que no caso a gente cita mais a parte de urbana, mas a parte de propriedade rural é importante você saber, principalmente também o que já foi cultivado ali naquele terreno, o que a pessoa fazia anteriormente, se ela cultivava, tinha agricultura bovina ali, qual cultivar, tipo de cultivar que ela fazia, qual manejo de solo que ela fazia. Essas observações é muito importante na hora de realizar, né, ali, a compra do seu imóvel. Boa noite, eu sou o Leandro e eu vou dar continuidade ao tema dos cálculos do valor de mercado. Esse laudo é referente a esse sítio, né, onde aqui a gente temos o valor estimado pela área, pelo que se tem, né? E aí eu vou mostrar para vocês como se calcula ou o que se avalia, né, para se ter um valor mais próximo da realidade, que realmente vale a imóvel, no caso aqui. Pode pular, Bruno. Determinação dos valores das benfeitorias, né? Para você dizer que algum imóvel custa, sei lá, você quer vender por um valor X, você tem que ter em mente do que se tem na propriedade, dois tipos de avaliação. No caso, seria meio que uma comparação. Você avalia no caso da gente aqui, um terreno nu, né? E se avalia as benfeitorias que tem nela. Com base nisso daí, você faz uma multiplicação dos valores, né? Do valor da terra, no caso, nu, sem nada, com o valor em bens. E aí você aqui fala sobre a busca do valor unitário, ou seja, busca pelo valor único, né, do imóvel. O valor encontrado para um galpão, no caso industrial, conforme o boletim econômico de agosto de 2018, disponibilizado pelo Sindusp. Ou seja, esse valor aqui é um padrão que esse Sindus determinou por metro de construção na área. Cálculo do valor da benfeitoria sem depreciação através da fórmula área equivalente a custo unitário. Multiplica-se o valor do CUB, né, no caso, pela área equivalente do imóvel, nos termos do valor beneficiário, não depreciado, ou valor para a reposição da edificação. Porém, este valor encontrado trata-se do valor da benfeitoria como se estivesse nova. Ou seja, quando você faz uma avaliação, você está meio que voltando ao início. Então, você avalia o gasto dela, o que já se gastou, e comparando ela como se ela tivesse nova. Aqui a gente tem uma tabela, que é essa tabela de Ross-Heitke, né? Que ela é como se fosse para dar um esclarecimento do valor real do seu imóvel, né? E ela atua de duas formas, né?
Ela atua de duas maneiras. Uma, ela considera, né? Ela considera os itens que tem na propriedade, né? No caso. Calma aí, rapidinho. Ah, tá. Ela considera o estado de conservação, né? Novo, simples, se tá bom, se tá ruim, regular, não regular, irregular e etc. Né? Pode pular. O outro método, né? Ele já determina de acordo com o tempo de uso, né? Do imóvel. Então, com base no tempo de uso, de acordo com Burrell, né? Ele fala que um imóvel, no caso de um galpão, o tempo de vida dele é de 70 anos. Então, com base nisso aí, você vai estimar um percentual de idade ou de vida do imóvel. No caso, se o imóvel tiver 10 anos, você vai fazer o cálculo 10% de 70, 10 de 70 anos. Pode ir pulando, que tá travando aqui. Aqui é basicamente a tabela, né? Que é onde os critérios, como se aplica tais critérios, né? Descrição, característica do imóvel avaliado, quantidade mínima de dados, mercado, efetiva utilizados, identificação dos dados do mercado, intervalo admissíveis de ajustes para o conjunto de fatores e etc. Né? Aí, com base nisso aqui, eles classificam se o imóvel está em um bom estado, se tem X tempo de uso, e aí dá-se o valor mais próximo da realidade. Que também é o outro modelo, né, da parte 2 da tabela, que vai dizer o tempo, né? Acho que o Bruno já explicou essa parte aqui, que é praticamente a mesma tabela, o que significa grau, etc. Pode pular também. Também pode pular essa parte também. Essa também pode pular, que é só valores, né, da tabela. Aqui esse cálculo aqui é para determinar o grau de precisão de estimativa do valor obtido na presente avaliação. Será obtido através do cálculo a seguir, cujo enquadramento seguirá o quadro respectivo, né? Que é IC igual a valor máximo menos valor mínimo, aí tem os dados lá que a gente utilizou, e aqui dá-se a idade em porcentagem, né? Dividido pela média, que dá-se o valor em porcentagem do tempo de vida do imóvel. Com base nesse intervalo, no caso, intervalo de confiança, você determina se está entre 30%, 40%, 50% do grau de precisão. Bom, e agora, para concluir, nós vamos falar um pouco sobre a importância do profissional, né, que está aí adequado a fazer essa perícia, esse laudo técnico, porque qualquer uma divergência ele pode ser autuado e até afastado. Pois bem, após o profissional fazer todas as análises dos fatores que vão influenciar aí nesse laudo, seja eles de natureza social, ou seja, do comprador e do vendedor, sem que haja uma interação benéfica entre uns dos lados, uma interação econômica também, esse valor de mercado ele pode mudar, e assim nós estimamos o valor desse imóvel em R$2.055.000. Pois bem,
No encerramento, vamos falar um pouquinho sobre a vistoria do nosso imóvel avaliado. Para acontecer, ocorrer a vistoria, o avaliador ele tem que estar apto e o seu técnico também tem que estar apto para ir no local estar fazendo as vistorias. E isso deve ser comprovado para os órgãos através de fotos, vídeos e também documentos, escrituras levantados através dos proprietários. E nesse imóvel, a gente encontrou um barracão principal, que seria o chamativo da propriedade, uma balança rodoviária, um curral, esse curral com as instalações em madeira e piso cimentado, e esse imóvel rural, ele se encontra com 15.600 alqueires paulistas, ou seja, convertendo aí por nosso alqueirão goiano, dá em torno de 8.000 alqueires. E aqui, algumas imagens da propriedade que foi avaliada. Ao lado esquerdo, nós temos o barracão principal, onde fica toda a parte da ordenha. Do lado direito, nós temos a balança rodoviária e, ao fundo, um pouco do curral. E aqui, nós temos o curral, com as instalações em madeira, piso cimentado, os vestiários masculino e feminino, e a cozinha juntamente com o refeitório. E é isso. Queria agradecer pela atenção de todos e meu muito obrigado.